Primeiro livro de Reis, capítulo 17, no verso de número 8 em diante. Amém? Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora, depois fará para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor faça chover sobre a terra. E ela foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Amém? Era um tempo de crise ali no reino de Israel. Era um reino que já por muitos anos havia se dividido. Quando Salomão ele é estabelecido como rei sobre o povo de Israel, as 12 tribos estavam sob o comando de um reino, né? Mas com a morte do rei Salomão, há a divisão destes 2 reinos e estabelecimento do reino do sul e o reino do norte. E este reino, a qual nós lemos esse verso, que consta a história de Elias, ele se encontra no reino do norte, onde as 10 tribos estavam ali alicerçadas, onde a cidade de Samaria foi estabelecida como o centro de adoração ou a capital daquele reino, onde ali o rei tinha estabelecido ali a sua casa, o seu palácio, o seu comando, né? Mas nós vemos que muitos anos haviam se passado, né, dessa divisão, né, que ocorre com a morte do rei Salomão. E aí o povo começa a se desviar por um caminho que aparentemente é um caminho que um pequeno desvio não vai trazer, segundo nós olhamos de primeira mão, não vai trazer muitas mudanças, né? Mas uma pequena mudança, né? Uma pequena mudança lá na frente vai trazer, né, um grande prejuízo. Eu morava num prédio lá em Belo Horizonte. Nós tínhamos que deixar o nosso carro não freado, porque colocávamos o carro atrás de um outro carro e ficava ali naquela garagem. E eu lembro que eu deixei o carro e eu deixei ele não freado, mas eu deixei ele um pouquinho torto, né? Um pouquinho assim E quando a pessoa foi tirar, ela simplesmente foi empurrando o carro, e o carro deu um pouquinho do desvio que estava, ele foi, e ele saiu, né, vamos dizer assim, da direção, né, a qual ele deveria tomar, que era uma direção reta. O cara tiraria o carro, sairia com o carro dele, depois empurraria de novo o meu. Então a gente não percebe muitas vezes, e isso estava acontecendo com o reino de Israel, com este povo, né, que estava ali, né, vivendo nessa época. A época de Acabe, eu vejo como uma época onde culminou toda essa divisão, onde culminou toda essa destruição, esse se afastar dos caminhos corretos do Senhor. Porque os ídolos começaram a entrar, neste reino, começaram a ser cultuados, né, por aqueles que estavam ali vivendo naquele reino, no reino do norte. Mas o cume de todo esse culto, de toda essa adoração, ela é estabelecida neste momento, quando o rei Acabe, num jogo político, ele casa-se com uma mulher, né, de uma outra região,
e essa mulher entra no comando, né, daquele reino do norte, lado a lado com Acabe, mas trazendo consigo todos os deuses os quais ela cultuava, trazendo Baal para dentro de Israel, trazendo culto a outros deuses, né? E essa mulher, ela tinha uma influência muito grande sobre o reino de Acabe, que a tal ponto que ela favorecia aqueles que eram sacerdotes desses deuses estranhos. Ela favorecia e ela dava uma ajuda de custo, ela dava, o próprio governo pagava essa ajuda, né? Então eu vejo que a corrupção começou a entrar, né? Então o povo estava vivendo essa crise que estava trazendo sobre a nação ali, sobre aquele reino, né, a destruição. E nós sabemos que muitas vezes, né, nós estamos passando por um momento de dificuldade, um momento de crise, e a palavra de Deus diz assim: lembra-te da onde você caiu, volta à prática das primeiras obras, arrependa-te. Isso Deus falou de uma maneira muito clara a uma igreja. Deus escreve às 7 igrejas da Ásia, nos primórdios do cristianismo, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no verso 4 de Apocalipse. Ele fala à igreja de Éfeso, uma igreja que tinha aprendido a andar com o Senhor, que tinha aprendido a colocar o Senhor como centro da sua vida, uma igreja que tinha na própria cidade, estabeleceu ali uma escola teológica. Paulo funda ali uma escola teológica. Durante 2 anos, Paulo, ele prega, anuncia a palavra com autoridade naquela cidade. Então foi uma cidade que recebeu, vamos dizer assim, o primeiro curso teológico, né, daquela época. E de repente, aquela cidade, ela começa a se corromper a tal ponto que quando no livro de Apocalipse, por volta do ano 90, já a maioria dos discípulos de Jesus haviam morrido, tinha sobrado João, que estava escrevendo essa carta, que era o mais novo de todos os discípulos, e ele escreve, trazendo uma palavra da parte de Deus. Este homem estava recluso numa ilha chamada Patmos, ele estava preso, aprisionado, mas a palavra de Deus tinha livre curso para agir em todo aquele momento de crise. Como da mesma forma, nos nossos dias, em meio a toda crise, a palavra de Deus pode agir. Ela não está presa, ela não está trancafiada, ela está agindo com poder e com autoridade. E essa mesma palavra, ela está sendo ministrada. Eu quero trazer essa palavra falando deste Deus que quer realizar milagres em meio às crises. Milagres em meio às crises. Eu não sei quais são as crises que você tem passado, mas Deus certamente quer operar com poder e com autoridade, quer operar sobre a tua vida com poder e com autoridade. E a palavra de Deus diz que neste momento, né, que Elias estava vivendo este momento, ele era oriundo de uma cidade bem no interior, né? Ele estava recluso, ele não estava na capital, ele não estava ali no epicentro de todo esse momento, né, que estava ocorrendo. Mas Deus fala com Elias. Deus fala com Elias ali na sua casa. Deus fala com Elias ali naquele momento a qual ele estava vivendo. E Deus fala a Elias: Elias, sai da tua zona de conforto e vá para um local onde eu vou te mostrar. E Deus estava levando Elias para a capital do reino do norte. E para a capital do reino do norte, ele teria que estar ali como boca de Deus, como um profeta vindo da parte de Deus, para trazer de novo aquela igreja, aquele povo que estava sendo levado cativo, ou desviando-se por caminhos tão obscuros, trazendo este povo de novo ao caminho correto. Eu quero nesta noite estar diante de vocês dizendo que Deus tem nos colocado como igreja, como esse profeta, para no meio a toda crise, no meio a todo momento de adversidade, se levantando como profeta dizendo: Deus, Ele quer trazer a igreja ao caminho correto. Deus quer trazer essa igreja ao caminho sobremodo excelente. E este caminho sobremodo excelente chama Jesus. E este caminho sobremodo excelente está escrito
escrito, está determinado, né, revelado nessa palavra, que é a Bíblia, que é a regra de fé e prática do nosso viver. É a bússola que pode conduzir a nossa vida. É o GPS na atualidade que pode dar a direção correta sobre as nossas vidas. E se houver algo que esteja tentando impedir o teu caminho, né, vai mostrar, né? Como temos um aplicativo que mostra, não vá para aquele local, porque ele vai te levar por um outro caminho, porque o outro caminho te livra, né, daquele momento de congestionamento maior por causa de um acidente, ou por causa de algo que ocorreu no meio daquela trajetória. Da mesma forma, eu vejo Deus agindo no meio a toda a crise que aquele povo estava passando. Deus se levanta. Então diz a palavra de Deus que Deus vem e se revela a este homem. Este homem, lá no capítulo 17, voltando alguns versos, no verso 1 diz assim que Elias era da cidade de Tisbe, né? Era um tisbita, morador de Gileade. Ele estava distante da capital, mas Deus, ele fala, né, com aquele homem, e diz aquele homem, né, que ele precisava ir até a capital, até Samaria. Ele precisava trazer uma palavra de Deus para o rei. E o rei que estava comandando ali naquele momento era o rei Acabe. E diz a palavra de Deus que veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente que eu ordenei corvos, que ali mesmo te sustente. Deus, no meio daquela crise, Deus estava ordenando a Elias a sair da sua zona de conforto, mas Deus estava falando da provisão, Deus estava falando do sustento que Ele estaria trazendo. E eu quero dizer para você, não hesite em caminhar com o Senhor, porque Ele tem a provisão devida para a tua vida. Ele vai trazer a provisão devida, como fez com Elias. E a palavra de Deus diz que Deus ordenou que ele fosse em direção àquele local que chamava Querite. Ali o Senhor diz assim: tem uma fonte ali, tem um local que eu vou te sustentar. E aí Deus manda, né, corvos que venham e tragam alimento para Elias. Eu fico imaginando ali Deus usando, né, aqueles corvos como não somente mensageiros, mas vamos dizer assim, com um instrumento, né, para trazer aquela comida, né, que é um hábito tão comum nos nossos dias, delivery, né, que traz até a sua casa. E aí você pensa que é uma invenção da atualidade. Deus já tinha inventado desde a época de Elias, colocado o corvo para trazer comida, né? Talvez ele trazesse a comida lá dentro desses vários aplicativos, né? Não sei qual aplicativo de Deus mesmo. Deus trouxe e falou: vai lá e leva essa comida. E o corvo, né, que se alimentava, né, de carne, de proteína, ele não abriu a boca para engolir aquela comida. Aí o milagre é maior, e Deus traz a provisão, Deus traz o sustento, né, a Elias naquele momento. E aí Deus diz: retira-te, porque eu ordenei, né, eu dei ordem para que você seja sustentado de uma maneira especial. A palavra de Deus diz assim: no mundo tereis aflições. Lá em João capítulo 16, no verso 33, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós estamos passando por momentos de dificuldades, de crises, momentos que, com toda essa situação na área da saúde, nós temos que ter certos cuidados, mas acima de tudo isso, nós temos um Deus que comanda e controla todas as coisas. O Deus que é o Senhor forte e poderoso na batalha. E o Senhor diz assim: eu ordenei a corvos que te sustente, eu ordenei ali que você possa ter a provisão devida. Então, no caminho até chegar ao palácio, Deus traz o sustento, Deus traz a provisão, porque o Senhor já estava ensinando a Elias o que Jesus ensinou mais tarde aos discípulos, quando ele ensina a oração do Pai Nosso. Ele diz assim: o pão nosso de cada dia tu possa nos dar hoje. Deus não dá o pão amanhecido, um pão velho para você, não, é o pão de hoje.
é o pão nosso de cada dia, é a provisão, é o sustento de Deus que vem de uma maneira nova a cada dia. E nós estamos vivenciando, como foi falado no começo deste ano, um ano de conquista, um ano de coisas novas. E eu creio neste ano de coisas novas. Estamos finalizando o mês, já finalizamos o mês de fevereiro, entrando no mês de março, e eu já experimentei grandes coisas nesses 2 meses, e eu quero experimentar muito mais. E eu sei que muitos aqui têm experimentado, porque o nosso Deus é um Deus de novidades de vida, novidade. A cada momento Ele tem feito com que você possa experimentar coisas novas. Que seja uma semana de novidades sobre a sua vida, que seja uma semana da intervenção sobrenatural de Deus, de milagres sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, que você entre com autoridade, com poder, e você possa ver em meio a toda a crise, a ação sobrenatural de Deus, vindo sobre a tua vida, vindo sobre a tua casa, vindo sobre os teus negócios, de uma maneira tremenda. Então, em primeiro lugar, nós temos que fazer o que Elias fez. No meio de toda a crise, no meio de todo o momento a qual ele estava passando, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir, estar atentos a ouvir o que Deus quer falar. A palavra de Deus diz lá no livro de Jeremias, que foi escrito por um profeta que viveu mais tempo no meio do cativeiro, mais tempo dentro de uma prisão do que em qualquer outro lugar. E aí ele está vivenciando um momento na sua vida. Lá em Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, o Senhor diz assim: clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes, coisas ocultas que tu não sabes. Deus está falando de algo a mais, de algo sobrenatural, de algo que você não conhece, de algo que Deus quer trazer à tona sobre a tua vida, algo que Deus quer revelar sobre a tua vida. Não seja você o Senhor da tua vida, que o Senhor seja, que Jesus seja o Senhor supremo da tua vida, dos teus negócios, porque Ele quer revelar coisas novas essa semana sobre a sua vida. Ele quer revelar coisas novas sobre as nossas vidas. Clama a mim, e nós vamos clamar, e nós vamos nos colocar diante de Deus, crendo na intervenção sobrenatural de Deus. E foi isso que ocorreu com Elias. Lá no livro, no verso que nós lemos, no capítulo 17, no verso 8 e 9, diz assim: que veio a palavra do Senhor a Elias. A palavra veio a ele. A palavra da parte de Deus veio a Elias. Mas interessante que Elias estava atento. Que possamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Que possamos estar atentos a ouvir o que Deus quer falar em meio a essa crise. Que lá no teu trabalho você possa se colocar diante do Senhor. Talvez você não tenha a possibilidade de estar aqui segunda-feira, 7h30, orando pela tua semana de trabalho, mas na tua casa, estabeleça no começo da semana um momento de oração pelo teu trabalho. Fala com Deus, peça a orientação de Deus, peça a direção de Deus, e Ele vai à frente, abrindo as portas. Diz a palavra de Deus que ele veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: dispõe-te e vai a um lugar chamado Serepta. Ordenei uma viúva que te sustente, que te dê comida. Ele sai, ele ouve a palavra de Deus, mas ele não fica parado, ele não fica ali inerte aquela ordem, não. Ele ouve a palavra e ele se coloca à disposição do Senhor. Que nós possamos ter esse momento realmente de ouvir Deus falar e de obedecer a ordem, ao comando de Deus. E Elias ouviu a voz do Senhor, que comandava sobre toda aquela crise. Comandava sobre toda aquela crise. O Senhor estava dizendo para ele: olha, eu quero no meio dessa crise demonstrar sobre a sua vida a minha provisão, o meu sustento. Então Elias não tinha noção do que Deus estaria fazendo, mas a voz de Deus, ela é uma voz inconfundível. No Salmo 29, no verso 8, diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. Ouve-se a voz do Senhor sobre as muitas águas,
troveja o Deus da glória. E no verso 11 diz assim, que a voz do Senhor, ela faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor dá força e abençoa o seu povo com paz. Então essa paz que vem da parte de Deus é uma paz inconfundível, é uma paz que vem sobre as nossas vidas em meio à crise, porque não é a crise que gere as nossas vidas, que comanda a nossa vida, mas é o Senhor Supremo, é o Deus forte e poderoso nas batalhas, é este que comanda as nossas vidas, e é este que estava comandando a vida de Elias naquele momento. E naquele momento ele sai, ele ouviu a orientação da parte de Deus, ele obedeceu prontamente a voz de Deus em meio a toda a crise. E aí o que aconteceu? O sobrenatural começou a acontecer na vida dele. E o sobrenatural vai começar a acontecer sobre a sua vida. Vai começar a acontecer de uma maneira tremenda, né? Então diz no verso 10: então Elias se levantou e ele foi àquele local específico. Ele foi a Serepta. Fica imaginando, né? Porque hoje nós temos a comodidade de nós pegarmos aqui o nosso celular e a gente colocar tal região e a gente se localiza, se norteia por esse aplicativo. Mas eu sou da época que a gente tinha que viajar e pegava aquele mapa, né? Você também é dessa época, né? Pegava 4 rodas e você parava no meio da estrada. Ai meu Deus, segue por aqui. Aí você seguia. Ó, todo mundo aqui, ó, não vem dizer não que pegou esse 4 rodas ali e seguiu o caminho, errou várias vezes, passou 10 vezes no mesmo lugar, né? Mas chegava, né? E era a tecnologia de ponta que nós tínhamos naquele momento, que nos levava ao local a qual nós tínhamos como uma meta. Mas Deus deu a ordem, né, a Elias. Mas Deus, quando dá a ordem, Deus vai dando, né, a direção, meu amado irmão. Ele vai orientando. O Senhor diz lá em Isaías capítulo 30: e ouvirás atrás de ti uma voz que dirás: este é o caminho, siga por ele. Deus já tinha inventado um GPS ou um outro aplicativo melhor do que o que nós temos atualmente, porque Deus estava comandando aquele povo, Deus estava orientando aquele povo. E quando Deus tira o povo lá do Egito, quando sob o comando de Moisés o povo estava saindo do Egito, o Senhor falou assim: eu vou colocar uma nuvem que vai estar sobre a vida daquele povo durante o calor escaldante do dia, mas à noite eu vou colocar uma coluna de fogo que vai nortear a vida deles. Mas não vou colocar na frente não, vou colocar atrás, porque atrás vai iluminar o caminho lá na frente, e eles vão sentir, né, o calor da proteção que vem de trás. O Senhor é aquele que nos guarda, é o Senhor que, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode descansar à sombra do Onipotente. Talvez você esteja deitando na tua cama para dormir e você não tem conseguido dormir. Você tem vivido à base de medicamentos para dormir. Mas nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, eu creio que Deus quer trazer cura sobre a tua vida. Não sou contra medicamentos, eu tomo remédio para colesterol, né? Não tomo outro, só tomo esse. Graças a Deus. Minha doutora maravilhosa ali está ali. Mas não sou contra, se você está com problema de pressão, tomar o remédio de pressão. Mas o nosso Deus, Ele quer trabalhar nas tuas emoções, no profundo do teu coração. Ele quer curar, Ele quer restaurar a tua vida. E muitas das suas doenças são psicossomáticas, são doenças que vêm lá de dentro, né? Que tenta comandar a tua vida. Mas o Deus Supremo, o Deus forte e poderoso nas batalhas, Ele está presente. E ele diz assim: por que tu estás abatido, a minha alma? Confio em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio, o meu refúgio. Então Elias se levanta e ele vai sob a direção do comando de Deus. Ouvir e obedecer, tudo isso demandará esforço.
Ouvir e obedecer vai demandar da tua parte uma disposição, mas o diabo vai tentar de todas as formas fazer com que você se desanime no meio da caminhada. Se desanime no meio da caminhada, olhando, talvez para aquele que está do teu lado, dizendo: poxa vida, o outro que poderia ser um incentivador do meu lado, está puxando o meu freio. Meu irmão, você vai encontrar no teu caminho sempre aqueles que vão estar te empurrando para frente, mas vão encontrar também pessoas que vão estar segurando você no freio de mão. Não importa, importa é que Deus tem um comando e o controle. E importa, muitas vezes quando eu estou dirigindo e o cara está muito lento na minha frente, eu fico, quero passar, E um dia Deus falou comigo: pare, você não sabe que eu estou te livrando lá na frente. E aí eu descansei, porque eu já ouvi várias vezes, durante alguns dias, que era assim, era constante, saía de uma tartaruguinha e entrava outra atrás. Aquilo me irritava. Eu falei assim: Deus, eu vou te obedecer, eu vou seguir essa tartaruguinha, eu vou chegar até onde eu quero, porque o Senhor está me guardando, está me livrando. E um dia desses atrás, na esquina da minha casa, eu estava vindo, ia virar uma quadra antes da minha casa, e eu estava virando, o cara foi parando devagarzinho, uma moto passou, porque o cara parou devagarzinho para virar, e eu tive que seguir o caminho dele, E aí a moto foi passando, vi um carro na rua Espírito Santo, eu moro ali perto do Espírito Santo, o carro ia passando, a moto simplesmente fez assim, se aquele carro batesse, ia lançar aquela moto, ou em cima do meu carro, ou em cima do outro carro que estava virando. Então, em pequenas coisas, Deus tem cuidado da nossa vida. Pequenas coisas, Deus tem cuidado da tua vida. É o Senhor que te guarda, é o Senhor que te guarda o teu caminho, a tua retaguarda. É o Senhor que guarda por onde quer que você ande. Então, Deus, meu amado irmão, está aguardando a tua vida, livrando a tua vida do mal. E eu lembro muitas vezes assim que houve situações em que eu ia compartilhar algumas coisas com algumas pessoas e a pessoa vinha com uma palavra negativa, uma palavra para desanimar. Eu falei: Deus, essa palavra está vindo com uma seta para tentar, vir sobre meu coração. E aí, o que eu decidi? Eu decidi: Deus, me orienta com quem eu devo compartilhar. Então tem muitas coisas que você tem que compartilhar com pessoas certas. Se você compartilha com pessoas erradas, elas vão te prender no meio do caminho. Elas vão te fazer com que você pare no meio do caminho e não possa prosseguir adiante. Parai, estai quieto. Talvez Deus esteja falando com você como Deus falou comigo um dia. Cuidado com a tua boca, com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você deixa gerar na tua mente, que você está pensando, que está norteando os teus pensamentos. E aí, Deus estava tomando o coração de Elias, tomando a mente de Elias. Deus estava orientando Elias, porque Elias iria ser um profeta usado por Deus, não apenas no reinado de Acabe, que foi o rei mais terrível, o rei mais ímpio ali. Não somente sobre ele. Acabe se foi, Acabe passou, e Elias continuou. E Elias trouxe, se você for ler lá em 2º livro de Reis, no primeiro capítulo do livro de Reis, o segundo livro de Reis, você vai ver Elias trazendo uma palavra de julgamento e uma sentença de morte ao rei que estava estabelecido ali após o reinado de Acabe. Então Elias não se norteava por um partido político ou por um rei que estava governando. Elias estava sendo direcionado por Deus, assim como nós estamos sendo direcionados por Deus neste tempo, porque os reinos passam, os governos passam, os partidos políticos passam, mas Deus permanece de eternidade a eternidade, e é Ele que comanda a nossa vida. Por isso que nós oramos pela nossa nação, por isso que nós continuaremos orando pela nossa nação, porque o poder de agir não está sob o comando daquele que é o primaz sobre a nossa nação, não. Deus pode usá-lo sim, mas está acima de todo poder, de toda autoridade. O Senhor forte e poderoso na batalha, que diz: clama a mim, eu vou te responder. O Deus que diz a nós no meio da crise,
que Ele tem planos, que os planos do Senhor jamais podem ser frustrados. Então, no meio da crise, o diabo queria matar os sonhos, os planos daquela nação. O diabo queria matar os planos e os sonhos da geração de Elias. Talvez nos nossos dias estão ocorrendo as mesmas coisas. No livro de Lamentações, no capítulo 2, aliás, o Senhor diz assim: chore pelas crianças que estão sendo mortas nas esquinas, nas ruas. Chorem, clame, né? Então nós estamos vivendo este momento em que as drogas têm entrado para matar, roubar e destruir, em que a prostituição tem entrado. O índice de prostituição infantil é altíssimo na nossa nação, e não é uma coisa, um índice só lá do Nordeste, é um índice que tem adentrado, né, pela permissividade que tem sido levada dentro das escolas e dentro das casas, onde não há um norte, uma direção, onde o diabo tem dado a sua direção, e muitos têm acoitado essa direção, mas não têm visto que lá na frente vai vir um juízo maior. E isso estava acontecendo com o povo de Israel. O povo estava indo por um caminho sobremodo, um caminho totalmente errado. E aí culmina na época de Acabe. Mas era apenas uma época. Acabe passaria. A própria mulher dele, Jezabel, iria passar posteriormente. Iria morrer da maneira como Deus tinha dito, né, que ela seria, porque Deus, Ele tem um comando e um controle sobre todas as coisas. E aí, no meio da crise, a gente tem que entender uma coisa, que a nossa provisão não vem de homens, a nossa provisão vem de Deus. Vinha de Deus. A segunda parte que eu queria falar é isso: o milagre virá trazendo a provisão de Deus até que a crise passe. Até que a crise passe. 1 Reis, capítulo 17, no verso 14, diz assim: assim diz o Senhor, a farinha da tua panela e o azeite não se acabará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Elias sabia que aquela crise duraria mais que um ano, porque lá no capítulo 17, no verso 1, ele diz assim: nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos. Talvez ele não tivesse a dimensão de todo o tempo, mas ele sabia que era mais do que um ano. Talvez o momento que você esteja passando é o momento que você olhe e você não vê luz no fim do túnel. Mas, meu irmão, eu te convido a se apegar no Senhor, porque a palavra de Deus diz que esse Senhor é luz para o nosso caminho, e Ele nos dá a sua palavra como lâmpada para os nossos pés, como luz para os nossos caminhos. E Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, aquele que anda, aquele que me segue, não vai andar em trevas. Então a crise denota esse momento de escuridão, este momento a qual nós não vemos nada ao nosso redor. Mas não são as circunstâncias que comandam a nossa vida. Quem comanda a nossa vida é aquele que está acima de toda e qualquer circunstância. Por isso que ele diz: olhe para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz assim: olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, tendo em conta que Deus tinha uma recompensa maior lá na frente. Então ele tinha um alvo, tinha um propósito, tinha um alvo a se atingir, tinha um propósito. A vida dele tinha um propósito, a minha vida tem um propósito, a minha família tem um propósito de Deus. E eu quero orar, eu quero crer nessa ação sobrenatural de Deus, que este tempo de crise vai passar, que este tempo de crise ele vai passar. Ele não sabia, mas ele sabia que essa ação sobrenatural de Deus viria de uma maneira tremenda. Eu sei que isso tem ocorrido não só no Brasil, esse tempo de crise, mas é um tempo de crise mundial, que tem assolado vários locais. Essa própria gripe começou lá
na China. E de repente, começa a vir e atingir alguns lugares. Tivemos semana passada o primeiro caso aqui no Brasil. E aí outros lugares na Europa também. Itália é um local também que está sendo, como vamos dizer assim, o foco ali naquela área ali da Europa. Mas eu quero dizer para você, já houve outros tempos, outras épocas. Teve uma gripe chamada gripe espanhola, matou e dizimou muitas vidas, lá no começo do século XX. Então eu fico imaginando que em todas as situações, por mais difíceis ou adversas que possa passar, o Senhor não é pego de surpresa. Eu não sei qual a crise, qual o momento que você está passando, mas Deus tem provisão neste momento. Deus tem provisão. Então, até que a crise passa, Deus virá com provisão sobre a nossa vida. Deus virá com provisão sobre o nosso lar. Deus virá com provisão sobre a nossa nação. Deus virá com provisão até que faça chover, diz a palavra de Deus, trazendo provisão. Por isso que esse verso que eu li lá no começo, diz assim, 2 Crônicas 7, 13 e 14, diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. O Senhor estava falando de algo que Ele estaria fazendo. Lá em 2 Crônicas capítulo 7, quando nós lemos o capítulo 14, o verso 14, nós lemos assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar. Nós estamos falando daquilo que Deus estava requerendo de nós como igreja, de nós como povo de Deus, em meio a este momento. Mas no verso 13 o Senhor diz assim: se eu cerrar os céus, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva. E Deus estava falando de uma intervenção dele sobre a natureza. E essa intervenção dele sobre a natureza não aplica somente na seca, aplica também no momento que as águas vêm de uma maneira descontrolada, e não somente sobre a nação brasileira. Você vê sobre a nação brasileira lugares como Belo Horizonte, como Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, um caos por causa das águas, das chuvas. Mas não somente aqui, em muitos outros lugares, sofrendo da mesma forma. Por quê? Porque eu vejo como uma ação de Deus dizendo assim: vai para aquele local e ali opera. Uma ação de Deus trazendo juízo, fazendo com que o povo possa rever algumas coisas. Há umas semanas atrás, quando ocorreu toda aquela situação em Belo Horizonte, eles estavam cogitando até não ter o carnaval lá em Belo Horizonte, que não achava justo por causa da grande destruição que havia ocorrido ali na cidade. E depois eu morei em Belo Horizonte 7 anos, então naquela região lá do Mineirão, uma multidão ali, como se nada, absolutamente nada havia acontecido, totalmente, inerte, aquilo que havia acontecido. E regiões foram danificadas, não regiões de periferia. Um bairro em Belo Horizonte chamado Luxemburgo, um bairro próximo ali do palácio do governo ali. Então, regiões nobres. Eu vi imagem na televisão da água passando e realmente invadindo restaurantes, e de repente você via regiões passando por situações, mas tudo isso não fez com que o povo parasse e refletisse: está acontecendo algo, Algo está acontecendo. Não é uma questão de aquecimento global apenas, é uma questão de distanciamento total de Deus. O mundo tem sofrido, e a palavra de Deus diz assim: e ouvireis de guerra, ouvireis de rumores de guerra, nação contra nação, reinos contra reinos. Mas o Senhor diz assim: isso não é o fim, ainda vão acontecer outras coisas. Mas no meio daquele momento, de adversidade, no momento da crise, a gente tem que entender que Deus, Ele vai realizar o milagre. Ele vai trazer a provisão, o milagre, trazendo alento, conforto da parte dele.
E a terceira coisa para nós finalizarmos diz assim, que Deus ele levantará pessoas certas para nos socorrer em meio à crise. Elias foi levantado com uma resposta de Deus em meio à crise para aquela mulher. Ele não tinha noção do que Deus estaria fazendo. Talvez você não tenha noção daquilo que Deus estará fazendo. Talvez você esteja orando para que Deus levante alguém que venha em socorro a você, e Deus está dizendo, é você que tem que ser levantado para socorrer outros. Ninguém é tão pobre, ou ninguém não tenha nada que não possa oferecer, e com certeza isso estava acontecendo. No verso 1 Reis, capítulo 17, no verso 16, assim, da panela da farinha não acabou nem o azeite da botija, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Quem trouxe a palavra profética foi o profeta Elias. Foi ele que trouxe uma palavra profética. E como o Marcelo estava falando, Deus, eu me movo segundo a tua palavra. Eu não me movo segundo as circunstâncias. As circunstâncias falam ao contrário, mas eu me movo por fé no Senhor. E é dessa maneira que nós temos que nos mover. É dessa maneira que nós temos que nos mover, sabendo que da panela a farinha não vai acabar, que o azeite não vai acabar da botija, segundo a palavra do Senhor por intermédio do profeta. E você é um profeta de Deus na tua casa, você é um profeta de Deus no teu trabalho, você é um profeta de Deus na tua cidade, você é um profeta de Deus nessa geração, você é um profeta de Deus para trazer cura, alento àquele que está passando por crise. Que você possa se levantar com autoridade, com poder, que você possa se levantar sobre a sua casa com autoridade, com poder, repreendendo toda e qualquer ação contrária, trazendo alento e conforto, trazendo provisão. E aí, quando fala da farinha, fala do alimento, da provisão. Mas quando fala ali do óleo, fala do azeite, fala da unção que vem como provisão também sobre as nossas vidas neste momento. Só que acontece que Elias chega, realiza aquele milagre, há uma ação sobrenatural de Deus. Ele pede para aquela mulher traga vasilhas, e ela sai pedindo pela vizinhança fora. Ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos ali. Isso é importante também para a realização do milagre. Sai da tua toca, sai do teu comodismo, da tua zona de conforto, se relacione com pessoas. Se relacione, meu amado irmão, olho no olho, se relacione com pessoas. Não seja um relacionamento virtual. Eu tenho 1000 amigos virtuais, não tenho nenhum pessoal. Essa mulher tinha amigos pessoais, amigos que ela se dirigiu a eles e disse: eu quero uma panela, me dá uma panela, uma botija, eu preciso dessa. E ela começou ali, e cada panela que aquela mulher trazia, cada frasco que aquela mulher trazia, o azeite se multiplicava, o azeite enchia aquelas vasilhas, a tal ponto que quando o profeta chega para aquela mulher e diz assim: tem alguma outra panela? Algum outro recipiente? Aí ela disse para o profeta: não, acabaram-se todos, cessou o milagre, acabou o milagre. Eu fico pensando, será que Deus não queria agir de uma maneira maior na vida daquela mulher? Será que Deus não quer agir de uma maneira maior, surpreendente na nossa vida? Será que nós limitamos a ação sobrenatural de Deus em meio à crise? Será que Deus não pode fazer muito mais além do que nós podemos pensar e imaginar? Será que nós rotulamos ou colocamos diante do Senhor dentro dos nossos moldes? Não, meu amado irmão, entrega ao Senhor, diz: Senhor, eu quero sob a tua medida, a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Ela vai se deitar sobre a minha vida. E aquela mulher tem a sua vida financeira restaurada, porque ela passa a ser uma produtora, de óleo. O óleo servia não somente para o alimento, mas servia também para era um produto de combustão, porque eles usavam também para colocar nas lamparinas, Então essa mulher passa a ser uma gerenciadora, de um comércio, de óleo para fazer a comida, como também para as luzes daquele local.
Só que de repente, no verso 17, diz que depois de tudo isso, aquela mulher estava vivendo um momento de crise. E quando isso acontece na vida dela, a esperança dela começa, a vislumbrar algo novo. Mas de repente, o filho dessa mulher adoece. Depois disso, diz a palavra de Deus, adoeceu o filho da mulher, e a sua doença se agravou tanto, que ele veio a morrer. Você já imaginou isso? A mulher estava vivenciando um momento de crise. Ela estava saindo do momento de crise. E de repente, uma catástrofe ocorre na sua casa. Então ela está diante daquela situação. E muitas vezes, a gente também, diante de situações que vêm sobre as nossas vidas, nós questionamos muitas vezes a ação de Deus. Como as irmãs de Lázaro: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, ele estaria vivo. O Senhor é culpado da morte do meu irmão. E aí a gente culpa a Deus, a gente começa a trazer ao Senhor, ou transportar ao Senhor as nossas decepções, as nossas frustrações. E aquela mulher, quando ela se vê diante daquela situação, ela chega diante do profeta e disse ao profeta, ela disse assim ao profeta, no capítulo 17, no verso 18, disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade? Meu irmão, eu fiquei pensando, que iniquidade, que pecado aquela mulher estava falando? Só ela sabia. E a Bíblia não revela qual era o pecado, qual era a iniquidade. Mas ela estava trazendo sobre si uma acusação, dizendo: Senhor, eu estou passando por essa situação porque eu cometi algo de errado. Mas a palavra de Deus diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não estava vendo apenas a carência alimentar daquela mulher. Deus não estava vendo apenas a despensa vazia daquela mulher. Deus estava vendo a alma daquela mulher dilacerada por algo que acompanhava a sua vida. Eu não sei o que tem acompanhado a tua vida. Eu não sei o que tem vindo sobre a tua mente, sobre o teu coração, que faz com que você não se sinta perdoado ou perdoado. Mas Deus nessa noite vem trazendo uma palavra de cura, de libertação sobre a tua vida, que Ele tomou sobre si todas as nossas dores, que o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que lá em Miqueias, no capítulo 7, o Senhor diz assim: eu lanço as tuas iniquidades, os teus pecados, na profundeza do mar. Em outras palavras, Deus está dizendo: lá você não vai ter condições de resgatar as suas iniquidades, porque se você pular nesse mar profundo, você vai morrer. Teus tímpanos vão estourar e você vai morrer lá embaixo. Então eu falei: Deus, pecado confessado é pecado lançado nas profundezas do mar. Pecados confessados é pecados que eu não tenho participação nenhuma mais. Não tem mais poder sobre a minha vida. Talvez algo esteja sobre a sua vida, trazendo acusação, trazendo essa angústia, essa tristeza, como estava trazendo a vida daquela mulher. Por que isso? Por que tu fizeste trazer a mim a lembrança da minha iniquidade? E o profeta, em outras palavras, ele sabia que ele não tinha trazido nada à tona, mas naquele momento, eu creio que o Senhor estava falando com aquela mulher, como Ele falou com Davi, no Salmo 139, no verso 23 e 24, quando Davi diz assim: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi pedia para que Deus pudesse ir no mais profundo do seu coração. Davi pediu: Senhor, vai no mais profundo do meu coração, sonda o mais profundo do meu coração, vê se tem alguma coisa ruim, Senhor,
perdoa, purifica-me, muda, guia-me pelo caminho eterno. E aí no verso do capítulo 18, no verso 19, Elias lhe disse: dá-me o teu filho. O filho estava morto. Às vezes você está com coisas na tua mão que estão mortas, mas eu convido você nessa noite a estender as tuas mãos para o Senhor e dizer: Deus, está nas tuas mãos. E aí o profeta pede àquela mulher: dá-me o teu filho. E Deus nessa noite está pedindo a você dar aquilo que Ele está te pedindo. E você está dizendo: Deus está morto. Porque aquele que tem poder para curar, aquele que tem poder para intervir nas crises, está aqui presente. E estava presente na vida daquela mulher. E quando aquela mulher estende, no verso de 1 Reis, capítulo 18, no verso 19, ela estende os braços e entrega ao profeta. E diz que no capítulo do 1 Reis 18, 21 a 23, que ele, estendendo 3 vezes sobre o menino, chamou ao Senhor, ou clamou ao Senhor, dizendo: rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Por 3 vezes o profeta vem sobre a vida daquele menino que estava morto. E o profeta disse ao Senhor: rogo-te que venhas e tragas vida sobre a vida deste menino. E diz assim, que o Senhor atendeu a voz de Elias. E como profeta de Deus, eu quero me levantar com autoridade. E como profeta de Deus, eu quero levantar com autoridade e ministrar vida sobre esta área que está morta, esta área que está sobre os seus braços. Entrega ao Senhor, confia a Ele, e o mais Ele vai fazer, em nome de Jesus. Este Deus poderoso, esse Deus forte e poderoso nas batalhas, Ele está pronto a agir. Mas a palavra de Deus diz: se você ouvir a voz, se você ouvir a voz, se você obedecer o comando dele, ele diz assim: eis que estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele vai cear comigo. Deus está falando de um momento de abundância em meio à crise. Deus está falando de um momento de abundância, e foi isso que aconteceu no verso de 1 Reis 17, 24. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E nós estamos ministrando neste local uma palavra de Deus, a palavra de verdade, a palavra da verdade, a palavra que tem poder e autoridade. Então, no meio da crise, ouça o que Deus quer falar. No meio da crise, até que a crise passe, o milagre virá trazendo provisão. E terceira coisa, Deus levantará pessoas certas para te socorrer, para vir em teu socorro em meio à crise. Eu quero orar com você. Eu não sei como é que você está, como o teu coração se encontra nessa noite, mas Deus nessa noite, Ele vem ao teu encontro, Ele diz assim: clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Eu quero orar com você. E se você se encontra nessa condição nessa noite, é tempo de se colocar diante do Senhor. É tempo de dizer: Deus, eu sou essa pessoa. E se você é essa pessoa, talvez esteja aqui neste local uma pessoa, não importa, uma pessoa é essa pessoa. Eu quero que você se levante diante do Senhor, como aquela mulher em meio à crise. O Senhor viu aquela mulher em meio à crise, e o Senhor levantou a provisão, o sustento para aquela mulher. O Senhor levantou cura, restauração sobre a vida daquela mulher. Se é com você que Deus está falando, fique em pé no teu lugar. Eu quero orar nessa hora. Eu quero orar nessa hora porque eu creio na ação sobrenatural de Deus sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua casa. Eu quero orar com você. E aí no seu lugar, eu quero que você fale com Deus aquilo que tem afligido o teu coração. Aquilo que tem afligido o teu coração. A palavra de Deus clama a mim
eu vou te responder. E Deus, Ele quer trazer respostas ao teu coração. Deus quer trazer milagres, executar milagres em meio à crise. As crises que porventura você esteja passando, é tempo de milagres, é tempo da intervenção sobrenatural de Deus. E milagres é isso, é a intervenção sobrenatural de Deus. Deus, eu quero colocar essa vida diante do teu altar. Eu quero colocar este lar diante do teu altar, Deus. Eu quero colocar este momento diante do teu altar. E como aquela mulher, Senhor Deus, que se dirigiu ao profeta e estendeu a ele, diante dele, aquele filho que estava morto. E o Senhor trouxe vida. Existem pessoas nesta noite, Deus, que estão estendendo as suas mãos ao Senhor nesta hora, Deus, com situações que fogem ao seu controle, ao seu comando. Mas Deus, que o Senhor possa vir ao comando, Deus, dessa situação, Senhor, se mostrando como um Deus forte e poderoso na batalha, o Deus que age, e agindo Deus, o Senhor, ninguém tem o poder de impedir. Deus, traz cura, traz restauração, traz libertação, Senhor. Opera com poder e com autoridade sobre essa vida, sobre essa casa, Senhor, sobre essa situação, Senhor, sobre essa situação de emprego, Senhor Deus, sobre essa situação profissional, Senhor Deus, que tem trazido transtorno a este coração. Deus, traz paz a este coração, Senhor. Traz paz a este coração, e que com autoridade entre nessa semana diante do Senhor, Deus, naquele local de trabalho, Senhor, e veja os milagres do Senhor, Deus. Que este pai e esta mãe também, Deus, diante dessa situação, Senhor, que aflige o seu lar, que entre nessa semana como a semana da intervenção sobrenatural de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Que aquele que está enfermo, Senhor Deus, que venha da tua parte a cura, a restauração, a intervenção sobrenatural do Senhor em meio à crise. Que isso ocorra, Senhor, com poder e com autoridade. Nós te louvamos, Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus.